Olá pessoal, sou o professor Pedro e hoje nosso papo é matemática financeira, uma questão sobre taxas equivalentes, né? Taxas equivalentes que caiu esse ano, né? Na banca Sejam Rio, tá? Na Sejam Rio. Então, se você não entende muito bem o conceito de taxa equivalentes em juros compostos, principalmente, a gente vai deixar aqui na descrição um link com uma aulinha sobre como calcular a taxa equivalente, tá? Que vai ser uma maneira talvez um pouco diferente da resolução desse problema aqui, tá? Então vamos entender essa questão aqui. O cliente de um banco tem uma dívida sobre a qual incidem mensalmente juros compostos de 10% ao mês. Para reduzir custos financeiros, ele busca um empréstimo que lhe permita substituir essa dívida por outra mais barata. Aquela famosa portabilidade, né? Você muda de instituição para você pagar os juros mais baratos. E aí, vamos lá, dando sequência. O banco ofereceu a esse cliente um empréstimo a uma taxa mensal aproximada de 100% ao ano, no sistema de juros compostos. Considerando-se os dados apresentados, a diferença entre a antiga taxa mensal de juros e a nova taxa mensal de juros oferecida é de aproximadamente. Então, a gente tem que analisar a seguinte situação, tá? Vamos colocar aqui. Então, hoje ele está pagando aí 10% ao mês, tá? Ele está pagando 10% ao mês. Ao mês. Está pesado para ele. E está querendo pagar mais. Mas o que o banco ofereceu? O banco ofereceu uma taxa ao ano. Uma taxa de quanto? 100. O outro banco ofereceu 100% ao ano, tá? Então, para quem não está acostumado com esse assunto, uma taxa equivalente em juros compostos não é proporcional não, tá? Você passar 100% ao ano para o mês, não passa de dividir por 12, não. Isso aqui é um cálculo exponencial. Então, existe até uma fórmula específica para isso, mas aqui você não vai poder usar a fórmula. O que você tem aqui? Você tem uma tabelinha que você tem taxas mensais e o correspondente ao ano, só que no fator, no índice, né? E onde a gente acha esse índice? A gente acha o índice justamente na fórmula do montante composto, que você vai achar esse índice aqui, que é a referência para esse cálculo. Então, a gente vai ter que pegar essa taxa 100% ao ano e achar a taxa equivalente mensal para esse caso e comparar com essa antiga taxa, para ver quanto que é a diferença. Então, como é que nós vamos fazer isso? Bom, como a gente não tem como usar a fórmula da taxa equivalente composta, né? Você tem que ter uma calculadora para utilizar. Vamos pensar o seguinte: vamos supor que você tivesse uma dívida de R$ 2.000, tá? R$ 2.000. Se você fosse aplicar ou pagar um empréstimo com uma taxa de 100% ao ano, 100% ao ano, quanto que você iria pagar esse montante? Olha, um cálculo fácil, né? 100% de 2.000 é quanto? 100% de 2.000, né? Seria o quê? Seria o próprio R$ 2.000, né? É o mesmo valor. 100% de 2.000, se você pegar aqui porcentagem, 100% vezes 2.000 é o próprio o quê? É o próprio R$ 2.000. Só que você tem, na realidade, o quê? Você tem os R$ 2.000 inicial e mais o quê? E mais R$ 2.000 finais. Então você tem aqui quanto? Você tem, na realidade, 200%, que é o valor final, né? É o valor final. Então, esse valor final aqui seria quanto? Seria de R$ 4.000. Se você fosse tomar um empréstimo de R$ 2.000 para pagar ao final do ano, com essa taxa aqui de 100% ao ano, você teria que pagar os R$ 2.000 mais o quê? Mais os 100% de juros. Então, você teria que pagar quanto? R$ 4.000. E se você for colocar isso na fórmula aqui do montante, o que é a fórmula do montante? O montante eu chamo de M, capital inicial, montante composto, lógico, 1, que é da fórmula, mais o quê? Mais a taxa, que aqui eu vou chamar de I, elevado ao prazo aqui, tá? M. Ora, então, eu já tenho esse valor aqui, eu vou ter que descobrir aqui justamente esse valor aqui da fórmula, que é o tal do fator.
Então, se eu tenho já um montante sabendo que é 4 mil, né, que é 4 mil reais, 4 mil reais, que veio do quê? Ele veio de um capital, no caso aqui de quanto? De 2 mil reais, né? De 2 mil reais. De 2 mil reais aqui. E aqui eu tenho 1, que é da fórmula, mais o quê? A taxa aqui é 100%. 100% é uma coisa que 100 sobre 100. Então aqui você vai colocar 1. Porque na fórmula a gente coloca a forma unitária, tá? A gente não coloca em porcentagem. E o tempo? O tempo é 1, né? O tempo é 1 ano, é o prazo de 1 ano. Olha aqui, você pode cortar aqui, ó, aqui, cortar aqui, esses 3 zeros aqui. Você ainda pode cortar aqui, ó, dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Então, na realidade, você vai ficar quanto aqui, ó? 2 vai ser igual a 1,1, que vai dar quanto? Que vai dar 2, né? Elevado a 1. Então, o que acontece? Nós temos aqui que o fator anual é justamente quanto? 2. E aqui ele colocou um valor aproximado, que é quanto? 2,1. É 2,01. Então, nós achamos aqui na tabela o quê? O fator aproximado, ó. 2, né? Foi aqui o valor, né, em reais, é igual, corresponde a quanto? Corresponde ao fator 2,01, tá? Então, um fator para você calcular qualquer valor, quanto que ele vai render ao ano, a uma taxa de 100% ao ano, o fator sempre vai ser 2, né? 2 aqui. E aqui ele colocou um valor aproximado de 2,01. Então, esse valor de 2,01, fator anual, né, corresponde a uma taxa mensal de quanto? De 6%. Então, a taxa equivalente a 100% anual corresponde a uma taxa de 6% ao mês. Ora, antes ele ia pagar quanto? Ele ia pagar 10. A diferença vai ser então o quê? 10 ele iria pagar, estaria pagando, menos o quê? O que o banco está oferecendo ao mês, que seria quanto? 6. Então, nós teríamos aí aproximadamente, né, 4% ao mês, tá? Então, resposta letra E. Então, pessoal, nós vimos aqui como calcular a taxa equivalente utilizando aqui o fator, né? O fator e essa respectiva correspondência da taxa mensal. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam no canal. E até uma próxima oportunidade.